Tá. Obrigado, Maria. Vamos lá. Vamos, então, unir os nossos pensamentos, pedindo a Jesus que nos fortaleça no estudo dessa tarde, que nos dê a devida compreensão, que possamos ser ativos, né, e participar do estudo com nossas opiniões, e que possamos cada vez mais, cada dia que nos reunirmos, termos um entendimento cada vez melhor, para que possamos progredir e ajudando assim também o nosso próximo no seu progresso. Pai nosso que estás no céu e no meio de todos nós, santificado seja, Senhor, o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. No pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Do mal que possa afetar a nossa mente, o nosso coração, nosso físico e principalmente nossa alma. Se conosco, Pai, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Maria. Então, vamos lá. Vou parar já. Pronto. Todos aí. Então, vamos... A Ju e a Franciele hoje não vão participar? Eu achei que a Ju vinha, mas a Ju falou que ia lá também, não apareceu, então... Não sei, alguma coisa aconteceu. Ela hoje ela viria, eu acho. E a Franciele não apareceu. Daqui a bobear, chega daqui a pouco. A Fran. Ok, nós paramos no 61, então, como sempre, vamos voltar um pouquinho e vamos ver o que nós lembramos da aula anterior, que foi até uma aula, coisa, né? Consolidada. O que ficou para vocês? Eu não sei o que é. Fazer uma... Tem alguém com o microfone aberto. A luzinha. Pronto, já fechei. Vamos lá. Lá no 57, ele questiona aquela questão: qual autoridade tem a revelação espírita, visto que emana de seres cujas luzes são limitadas e não infalíveis? Isso daí, só lembrando, que eu acho que é importante esse aspecto, a gente vem batendo nele, mas ele vem falando sobre isso, né? É aquela questão de que somos nós, homens, são espíritos encarnados e desencarnados juntos, que vão desenvolvendo, vão chegando a conclusões, cada um com seu conhecimento, cada um com seu grau, e na medida que isso vai sendo descoberto, essa revelação vai sendo organizada, né, daquela forma que a gente já falou, né, através da revista, de cartas, de trocas, de reuniões de médios espalhados. Cada um tem um pedaço, né, e daí depois que a gente descobre, normalmente os espíritos vêm e dizem para a gente, e confirmam aquilo que a gente descobriu. Acho que, né, esse é um ponto que a gente viu que é importante. Na verdade, não houve uma revelação do tipo, anota aí o princípio, e veio o princípio escrito em 10 lugares. Não é isso. Eles iam mandando espíritos que iam dando depoimentos, iam conversando, as perguntas eram feitas, mas vinham também depoimentos. Cada um vinha com um pedaço, as pessoas iam reunindo isso, né, através desse mecanismo, do método que Kardec criou, né, e daí se chegava a um ponto. Né, ele falou. Acho uma importante. conclusão, né? Tem outra coisa aí, Sátio. Sim, tem mais, fala. O fato de vir de espíritos falíveis, Sim. faz com que valorize a gente, valorize o todo. Por quê? Vamos partir do pressuposto que fosse de um espírito perfeito e ele viesse e dissesse as coisas. Teria dois problemas. O primeiro problema é que nós não entenderíamos o que ele estava falando. Porque ele está pensando muito à frente da gente. Então, nós não teríamos elementos para compreender aquilo.
Então nós vamos seguir aquilo que ele falou de uma forma maquinal, sem compreensão. E não tendo, seguindo de uma forma maquinal, sem compreensão, sem fazer juízo, Só com qual o aceitação, né? problema? Não teria mérito nenhum. Isso. Não haveria uma evolução própria. O mérito aí está ligado a um crescimento individual, né? De cada um de nós, de cada ser, de cada espírito, né? É bem isso aí. Esse é o ponto. O que o Conde diz já cai lá no 58, não é? Lá na frente. Quando diz que todos os espíritos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou nos revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. Isso. Eu acho que a melhor analogia é o seguinte, é quando a gente se reúne, seja nesse grupo de estudo ou em outros momentos da nossa vida, com mais de uma pessoa, que sejam todos encarnados, e nós resolvemos fazer algum trabalho, alguma coisa. Então a gente pega o melhor da ideia de cada um. Com essa cooperação, a gente chega num lugar além do que cada um individualmente poderia chegar. E chega mais rapidamente, pelo menos, entendeu? É a mesma coisa, é a mesma lógica, entendeu? Que é incentivada por Kardec. Né? E aí, obviamente que existem erros e não, ou seja, cabe a gente analisar, compreender, aplicar o crivo da razão, mesmo quando vem de alguém que está encarnado ou desencarnado. Não existe diferença. Até porque ele fala ali antes, se eu não me engano, ele fala, acho que é antes, que ele fala sobre, mesmo quando é um homem de gênio, que encarnou entre nós, esse homem de gênio, ele vai desencarnar. Quando ele desencarnar, ele não automaticamente ficou mais gênio ainda, ele continua a mesma pessoa. Isso vale para todo mundo. Quer dizer, aí ele vai estar do lado de lá se comunicando com a gente. Ele continua sendo um espírito, né? Um homem de gênio, como a gente tem se referenciado. Só que talvez ele continue a passar os mesmos ensinamentos, que a gente não teve oportunidade. Ou seja, ele foi um homem de gênio num certo aspecto, talvez, da vida. Ele continua nos ajudando naquele aspecto. E outros ele precisa evoluir. A gente tem que lembrar, eu acho que isso é importante, né? Todos os espíritos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou nos revelar coisas que ignoramos e que eles não sabem, e que sem eles não saberíamos. Final do 58. Né? Aí. Tem a parte seguinte, eu acho que é interessante até ler. Né? Sem dúvida, os grandes espíritos, quando encarnados, são individualmente poderosos, mas sua ação é restrita e inevitavelmente lenta para se espalhar. Se na atualidade viessem um só deles, Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar aos homens as condições do mundo espiritual, quem poderia provar a veracidade de suas afirmações nessa época de ceptismo? E aí ele começa, né, a falar. Mas a parte que eu queria mais adiante, desculpe. No caso, a gente está falando de indivíduos que se destacaram por uma visão moralista ou ética, né? Isso. Tiveram o ensinamento. Mas se a gente pensar no ramo científico, por exemplo, que a gente está vendo lá, o Mesmer chegou com um monte de conhecimento e os indivíduos ao lado dele não tinham instrumentação para compreender o que ele estava falando. Foi o homem o alcance de tudo aquilo. Imagina as pessoas que não tinham conhecimento nenhum. É muito difícil. Então, esses espíritos, essas sumidades, essas novidades que mudam a história, elas demoram muito tempo para vencer as barreiras, que a gente pode pensar até assim, essas barreiras são negativas. Elas não são. Elas fazem parte de um processo do indivíduo buscar compreender e acatar aquilo como algo efetivo e funcional. Não é porque a pessoa disse que você vai aceitar. O grande problema não é você negar. O problema é a crença cega. Esse é o problema. Essa que é a questão. Concordo com você. Entendeu?
que eu acho assim, que a compreensão é, na minha opinião, constatada quando a gente bota em prática aquilo que a gente está aprendendo. Então, Não faz sentido. você tem que fazer a obra, você tem que entregar alguma coisa, trabalhar, agir, atuar, entendeu? Ali. E é óbvio que sempre que vem um cara de gênio, ele tem dificuldades. Mas alguns sempre entendem, a maioria não. Mas aí o conhecimento está colocado ali pelo homem, né? Esse é um ponto, eu acho que esse é um ponto importante. Aí tem uma evolução. Quando uma quantidade maior de homens muda, passa a pensar daquela maneira, passa a compreender, ter aquele conhecimento, adquirir aquele conhecimento, é que você tem uma evolução, né? Quer dizer, com certeza que Mesmer foi um cara muitos anos à frente, né? Mas houveram alguns que seguiram ele. Kardec foi um que estudou depois que ele já se foi, né? Mas durante o período dele, a gente está estudando lá no começo do grupo aquela carta daquele Wolfgang, né? Daquele cara que fala justamente isso. O cara foi lá e compreendeu a lógica do Mesmer. Tanto que ele veio explicar para a gente, né? Com o mesmerismo. O drama, o Sátiro, é que nós temos de verificar, por exemplo, quando nós falamos de século XIX, o século XVIII, nós estamos num momento em que a humanidade começou a disseminar o conhecimento com uma maior velocidade. Sim. Tem o pensador Max Weber, que escreveu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele tem um texto que ele vai tentar interpretar Leon Tolstói. Então ele pega e fala que o grande drama da humanidade é que a vida, a partir do século XVII, XVIII, perdeu sentido. E por que perdeu o sentido? Porque eliminou as ilusões. Antigamente, você pegava os patriarcas que estão lá na Bíblia, no Velho Testamento, aqueles que viveram mais, o que acontecia? Quando ele ia morrer, quando ele ia desencarnar, ele morria como que pleno de si. Por quê? Porque ele teve uma vida longa e ele praticamente compreendeu tudo aquilo que chegou às vistas dele. Então ele tinha uma compreensão que ele considerava do mundo quase completa. Então ele morria na ilusão de que ele sabia tudo. Sim. A partir do século XVII e XVIII, com a velocidade, com os livros, com as informações chegando de tudo quanto que é canto, o que acontece? Você utiliza ferramentas hoje que você não faz a mínima ideia de como elas funcionam. Ao contrário, na época do Velho Testamento, que você sabia tudo como era feito, como funcionava. Não, a partir da modernidade, você não sabe como funcionam as coisas que você se utiliza. E quando você chega numa idade provecta, você tem a certeza absoluta que não entende nada do mundo. E você morre incompleto nesse sentido filosófico. E é o que acontece no século XVIII e XIX. Essa mudança... E é nessa época que vai surgir o Espiritismo. Sim. E vai também quebrar uma barreira, que ele vai falar o seguinte: você vai voltar. Você vai ter a eternidade para aprender as coisas. E isso tira um grande peso da consciência do ser humano, dando um sentido para a vida. O Arthur quer falar. Queria, nesse 59, eu acho que Kardec ele tá falando que os estudos, né, que os ensinamentos, eles teriam que vir através dos espíritos, né, pelos próprios espíritos. Deus, em sua sabedoria, não queria que assim fosse, né? Ele queria que os ensinamentos fossem dados pelos próprios espíritos e não pelos encarnados, para convencê-los de sua existência. Aqui eu acho que tem uma parte muito importante, porque dentro das nossas filosofias, de todos os pontos do planeta, e dentro dos ensinamentos,
embora tenha verdades esparsas, elas têm muita refutação, né? E se a gente não tiver um alinhamento de conceitos, eu acho que a gente não consegue dar esse passo. Então, eu entendo aqui que eu acho que a referência que Deus está proporcionando aqui na palavra de que Kardec está colocando, que Deus, em sua sabedoria, queria que os ensinamentos fossem dados pelos próprios espíritos em todos os pontos da Terra, simultaneamente, eu acho que é para poder ter um novo referente, né? Porque até então nós tínhamos doutrinas materialistas, a ciência vinha matando a parte religiosa com Deus dogmático e também materialista, né? Aonde só a igreja que salvava e não a caridade, né? Isso é muito forte. Então, eu acho que a gente tendo esse novo referente, os signos e os significados passam a ter outros sentidos. E aí eu acho que tem uma união de conceitos e de pensamentos. E isso é muito importante, eu acho que isso por isso que eu estou tentando levantar esse ponto, porque aí esse ensino, ele vai afirmando aqui, que propaga mais rapidamente, né, muito diferente do que se fosse Sócrates e Platão isoladamente. Porque vem o Mesmer com a ideia de fazer uma medicina gratuita para todos, e o capitalismo, o materialismo, a própria academia não vai deixar, porque você tem os interesses esquivos, né, e financeiros dos laboratórios. Podemos, lá da época, né, você já tinha o médico, o reitor da universidade, e era o médico do rei. E ele também tinha interesse ele cobrava por isso. Então, a medicina também era só para a elite. Então, quando o Mesmer vem com essa proposta, eu acho que isso é muito importante, porque se a gente não tiver a referência que nós somos espíritos imortais e que a vida continua, e que aí todas as nossas políticas públicas, vamos dizer assim, né, tudo a polis, né, se voltar lá para Sócrates, né, Platão, ela vai ter outra referência. E aí nós vamos ter outro olhar. Eu acho que isso é muito importante para que a humanidade como um todo tenha essa referência da perpetuidade da alma, da imortalidade da alma, né? E tudo isso muda tudo. E é o que Kardec queria, não destrói as religiões, dá mais força, né? Tanto é que ele não queria proselitismo, ele não queria que o espiritismo fosse uma religião, mas que fosse uma base filosófica, científica e moral para que todos pudessem congruir numa mesma referência. Eu acho que eu vejo o que eu acho que o único ponto que tem aí é o seguinte, é que os espíritos, a gente só tem que tomar o cuidado aí, eu vou frisar isso, é que os espíritos não são os espíritos superiores, são os espíritos. É eu, você, que vão voltar para lá. Estamos aqui hoje, daqui a 50 anos estamos do lado de lá comunicando para cá, entendeu? Né? Que é o que o item seguinte, né? Tanto né, Satiro, que ele fala que os próprios espíritos, os próprios. Os próprios não é nada. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que vamos e voltamos. Somos nós mesmos que estamos aqui indo e voltando, e é isso aí. E até nesse ponto de vista aí, é porque também os espíritos purulam por toda parte, em todo lugar, né? Se fosse só a ideia ia ficar esquecida. Um ponto, não chegar ao mundo inteiro. Ainda tem internet, antigamente, né? Pelo menos pelos pensadores Rousseau, né? O Merihan, essas coisas. São a população, todo mundo conhece eles, sabe dos tratados deles? Não, né? Então, no caso aí, completando só 59, né? É porque os espíritos, né, vão em todos os lugares. É como aconteceu. Mexeram na Gênesis, né? Né? Já descobriu, já está aí voltando para as bases, né, doutrinárias, originais, né, o pensamento que era mesmo da proposta. Então, quer dizer, por mais que, como teve o Alto da Boa lá, pode queimar os livros, mas os espíritos estão aí, vão vir de novo, né, e vai conhecer tudo, e não tem como calar.
O ponto que a gente bateu, acho que mais na quinta-feira a gente tem debatido muito em cima disso. Eu acho que aqui também a gente debateu no sábado, mas que é a seguinte, o desenvolvimento da doutrina, ela não é uma dádiva de ninguém, ela é um desenvolvimento dos espíritos. E quem se entende por espírito são todos nós. Vai desde o método, que foi disseminado, onde ninguém tinha o todo, e todo mundo tinha acesso, desde que participasse do grupo, né? Tem acesso a todo o conhecimento, ele é liberado o conhecimento para todo mundo, e você evolui pelo seu esforço e não pelo esforço do outro. Se você não estudar, não seguir naquela linha, você não vai ter, como se diz, evolução. Então, você precisa estar estudando. Então, todos os grupos, ao mesmo tempo que enviavam material, recebiam informações e trabalhavam junto com os espíritos que eles recebiam, desencarnados, observando, estudando isso daí. Então, a doutrina, aqui na frente ele fala claramente isso, né? Aliás, lá atrás ele fala, tem uma parte lá para os 56, 57, que ele fala, no final, essa moral que nos é enviada, por exemplo, ela não é uma moral de A, de B ou de C, é uma moral que está sendo enviada há muito tempo por muitos espíritos. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, ele cita lá especificamente, né? Essa moral do Cristo não pode nem ser dita do Cristo, porque 500 anos antes, Platão e Sócrates falavam na mesma moral. Exatamente a mesma moral foi ensinada por Platão e Sócrates. Aí, É o código divino, né? Ou seja, os espíritos vêm falando, vêm trazendo essa moral de tempos em tempos, o tempo inteiro. Aí. E é um esforço nosso crescer e evoluir. Então não adianta um saber ou dois saberem e eu seguir essas pessoas. Todo mundo tem que se desenvolver. Esse desenvolvimento, ele naquela época de Kardec foi muito grande. Né? Quer dizer, e talvez ele tenha reduzido um pouco, mas agora a gente tem a oportunidade de estar retomando esse conhecimento com algumas ferramentas que facilitam, mas não adianta nada a ferramenta. É o artesão por trás da ferramenta que tem que trabalhar, que tem que compreender, que tem que se desenvolver, usar as ferramentas da melhor maneira. Né? Acho que é importante isso que você está colocando, com esse alinhamento de conceito que os espíritos estão trazendo, embora sejam os próprios espíritos, mas coordenado para trazer um alinhamento de conceito, porque todos os filósofos para trás, um falava ou contra o outro. Se a gente for pegar uma sequência, né, o Herculano tem um livro chamado Os Filósofos. Se você pega lá, você vai pegar lá os sofistas, por exemplo, né, de Hipócrates, ele tá questionando Platão. Aí depois vem o outro, questiona o Hipócrates. Depois vem o outro, questiona. Então, na história da filosofia, existe muito uma guerra filosófica no sentido de um querer sobrepor ao outro. E nos princípios filosóficos da doutrina, eu acho que isso que é bonito, e isso que eu acho que a gente tem que entender, e talvez isso que é a importância da natureza da revelação espírita, que são esses 62 conceitos, e nós não podemos desprezá-los. Né? Que Kardec coloca isso muito bem claro no início. Olha, podemos fazer qualquer processos daqui para frente, mas eles não podem resvalar, né, esses conceitos. Então, eu acho que esse alinhamento é muito importante, né, para que a gente possa construir com autonomia uma verdadeira moral, mas embasada nessa unidade, porque senão a gente faz uma confusão que eu acho que é a história dos filósofos passados, sempre um brigando com o outro. Né? Então vem lá sempre um tentando ou quebrar o conceito do outro, ou menosprezar, ou anular, de certa maneira. Eu acho o seguinte, eu acho que isso sempre existiu e continua existindo. Eu acho que a palavra-chave que a gente esqueceu é cooperação. A gente tem que dar mais e competir menos, entendeu? Mas tem um detalhe aí que o Arthur falou com propriedade, é perfeito. Só que tem de pensar que o espiritualismo racional, ou o ecletismo, da escola do Victor Cousin, ela parte de um outro
preceito. Ela pegou todos os filósofos, não negou nenhum absolutamente, mas pegou de cada um aquilo que interessava para construir uma linha de pensamento em que não criticava nenhum deles, mas pegava o melhor de cada um para criar uma ideia. É nisso que se baseia o Espiritismo. Seria a continuação do espiritualismo racional nesse sentido. Porque o espiritualismo racional deu uma base para que o Espiritismo pudesse surgir. Porque ele vai trabalhar justamente essa linha que o Arthur falou agora. Bom, no 61, ele puxa algumas... Foi onde a gente parou no 61. Depois a gente finaliza no 62 o capítulo. Mas deixa eu só falar um negócio. Enquanto o Arthur estava falando, eu me lembrei e fui procurar. Fala. O NUPES da UFJF, Sim. ela tem um rapaz lá chamado Júlio Pérez, que escreveu um livro exatamente sobre isso. O livro dele é A Filosofia Perene. Ele tentou traçar, que ele fala, parece sempre um filósofo brigando com o outro. Aí ele vai tentar traçar uma linha de encadeamento e não de briga. É bem interessante. Eu vi uma entrevista. Depois a informação, então. Eu mesmo... Depois eu passo o livro. Eu ainda não li o livro. Eu vi, porque foi... Acho que ele fala até naquele documentário. Acho que foi Em Busca de Kardec que eu vi a entrevista. Vamos atrás. E ele fala exatamente isso que o Arthur falou. Parece que eles estão sempre... Realmente, quando a gente vai estudando filosofia, é sempre um tentando negar o próximo, né? E ele vai tentar traçar uma linha reta e não essas brigas. É isso mesmo. Na 61 foi o último ponto. Vamos dar uma olhada, vou relembrar aqui o que tinha. Vamos ler o 61. Ô, Sátiro, só uma coisa. Fala. Eu acho importante, dentro do que o Arthur puxou, se vocês pegarem a Revista Espírita de 1863, no meses de setembro e de novembro, vai ter 2 artigos falando da união da filosofia e do espiritismo. O Kardec vai falar da obra do Erwin Schneider, que é um alemão, que ele enxerga que o espiritismo é uma continuidade do espiritualismo racional do Victor Cousin. E ele escreve um livro defendendo isso. E o Kardec vê tanta coisa positiva no que ele está escrevendo, que ele pega e coloca em 2 vezes no ano de 1863 artigos da revista e volta a falar do R. Schneider em 68. Inclusive ele coloca até no catálogo racional outras obras do R. Schneider para serem lidas. Há alguns problemas na visão do R. Schneider, mas a concordância na linha do pensamento dele é muito lógica. O Conde, a revista de que ano? 1863, é setembro, e depois tem mais um artigo, eu não sei se é novembro ou dezembro. Ele vai falar de uma obra do R. Schneider. Ô, Conde, tem no projeto Kardec, tem entre uma das cartas, está ali por volta das primeiras 20 cartas na sequência, tem uma nota de Kardec de 1864, aonde ele se intitula ali Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard de Rivail, escritor, filósofo francês, nascido em Lyon 3 de outubro de 1803, de uma antiga família pertencente à magistratura da ordem de advogado. Ele vai falando ali, e aí ele fala o seguinte, que quanto das manifestações dos espíritos, entregou-se a observações perseverantes sobre esses fenômenos, atestando principalmente a deduzir-lhes as consequências filosóficas. Então, o próprio Kardec está falando, quase que ele está fazendo um necrológico. Ele está falando dele mesmo e falando que ele estava principalmente a deduzir de tudo as consequências filosóficas, que eu acho que é esse alinhamento aí que nós estamos colocando. Eu acho que isso foi bem bacana ter tocado
para a gente enxergar esses conceitos, né? E não se perder dessa verdade, né? Enquanto revelação. Como Kardec coloca, só é revelação aquilo que é verdade, né? Ele vai colocar num desses caracteres aqui. E a verdade é uma verdade como a ciência, né? Que se aproxima da verdade. A gente está se aproximando da verdade na medida que o nosso conhecimento evolui. Não existe um conhecimento absoluto. Fica mais fácil de lidar com a coisa assim, né? Eu vou ler, então, rapidamente o 61 aqui e a gente já emenda no 62, para a gente tocar. Então, o 61 é: qual é, portanto, a utilidade dessas manifestações, ou, se preferem, dessa revelação, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Em primeiro lugar, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau de nosso adiantamento não comporta. Mas, além disso, as condições de sua nova existência ampliam o círculo de suas percepções. Veem o que não viam na Terra. Assim, libertos dos impedimentos da matéria, isentos das preocupações da vida corporal, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso, mais racional. Sua perspicácia alcança um horizonte mais amplo. Compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea e de seus conselhos serem, segundo o grau evolutivo alcançado, mais criteriosos e desinteressados que os dos encarnados. O meio no qual se encontram lhes permite nos iniciar nas coisas da vida futura que ignoramos e que não podemos aprender em nosso meio. Até esse dia, o homem só tinha criado hipóteses sobre o futuro. Por essa razão, suas crenças a esse respeito se dividiram em sistemas tão numerosos e divergentes, desde a doutrina do nada até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Atualmente, são as testemunhas oculares, os atores da vida além túmulo, que nos diz no que consiste essa vida, e só eles poderiam fazê-los. Aí o motivo, né? Porque só eles poderiam fazê-los. Porque mesmo que eles não sejam tão evoluídos, mas tenham um grau de evolução, quando a gente está no mundo espiritual, a gente fica liberto de uma série de coisas e desenvolve uma racionalidade maior, além de ampliar o conhecimento que a gente tem, né? Porque a gente não é uma única personalidade. Minha visão é essa, né? Por consequência, essas manifestações têm servido para nos dar conhecimento do mundo invisível que nos rodeia e do qual não suspeitávamos. E apenas esse único conhecimento já será de capital importância, supondo que os espíritos não fossem capazes de nos ensinar mais nada. Se você for no país que não conhece, rejeitaria os ensinamentos do mais humilde camponês que encontrasse? Recusaria indagar sobre o estado da rota porque ele é apenas um camponês? Você não esperaria certamente esclarecimentos de alta envergadura, mas, tal como seja, em sua esfera, ele poderá, sobre certos pontos, passar-lhe meios que um sábio não faria sem conhecer o país. Você tirará de suas indicações consequências que ele próprio não poderia tirar, mas ele deixará de ser um instrumento útil para suas observações, não tendo ele servido senão para lhe fazer conhecer os costumes dos camponeses. Ele é igualmente semelhante aos espíritos, em que o menor nos ensina alguma coisa. Reafirma esse conceito que a gente falou. E aí vamos para o 62, que é o último item, para a gente fechar esse capítulo. Uma simples comparação tornará ainda mais compreensível a situação. O navio carregado de imigrantes parte para um destino distante. Transporta homens de todas as condições, parentes e amigos daqueles que permaneceram. Recebe-se a notícia do naufrágio desse navio. Nenhum vestígio permaneceu.
Nenhuma notícia sobre seu destino. Acredita-se que todos os passageiros tenham perecido e as famílias cobrem-se de luto. Enquanto isso, toda a tripulação, sem exceção de um homem sequer, aproximou-se de uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes sobre um céu ameno. Mas nada se sabe sobre isso. Um belo dia, outro navio aporta nessa terra e encontra ali todos os náufragos são e salvos. A feliz novidade se espalha com a rapidez de um relâmpago e todos exclamam: nossos amigos não estão perdidos. E eles dão graças a Deus, não podendo se ver, trocam correspondências e testemunhos de afeto. E então, da tristeza se faz a alegria. A boa alegoria. Essa é uma figura representativa da vida terrestre e da vida além túmulo, antes e depois da revelação moderna. Esta, como o segundo navio, nos traz as boas novas da sobrevivência de nossos entes queridos e da certeza de nos reunirmos um dia. Dúvida sobre o seu e o nosso destino não existe mais. O desânimo desaparece diante da esperança. Mas os outros resultados vêm enriquecer essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar nos mistérios de seu destino e contemplar calmamente as novas maravilhas, permitiu que fosse levantado o véu que separava o mundo visível do invisível. Os fatos das manifestações nada têm de sobre-humano. É a humanidade espiritual que vem falar com a humanidade corporal e lhe dizer: nós existimos, então o nada não existe. É isso que somos e o que vocês serão. O futuro será para vocês como o nosso. Vocês caminhavam na escuridão. Nós viemos clarear seu caminho e facilitar seu trajeto. Vocês iam ao acaso, nós mostramos o propósito. A vida terrena era tudo para vocês, porque não viam nada além dela. Viemos para lhes contar, mostrando a vida espiritual. A vida terrena não é nada. Sua visão se detinha no túmulo, e nós lhe mostramos além de um admirável horizonte. Não sabiam por que sofriam na terra. Agora, no sofrimento, vem a justiça de Deus. O bem não produzia nenhum fruto aparente para o futuro. Porém, terá agora um propósito e será uma necessidade. A fraternidade era apenas uma bela teoria. Então, agora sentada em uma lei da natureza. Sob a crença de que tudo termina com a vida, a imensidão é vazia. O egoísmo reina supremo entre vocês. E o seu lema é: cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços sem fim se povoam ao infinito. O vazio e a solidão não existem. A solidariedade conecta todos os seres, além e aquém do túmulo. É o reino da caridade com o lema: um por todos, todos por um. Enfim, ao final da vida, vocês davam o eterno adeus aos que lhes são caros. E agora dirão: até breve. Esses são, em resumo, os resultados da nova revelação. Veio preencher o vazio criado pela incredulidade, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e dar a todas as coisas uma razão de ser. Esse resultado seria irrelevante, só porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência. Dar saber aos ignorantes ou aos preguiçosos os meios de se enriquecer sem dificuldade? No entanto, os frutos que o homem deve extrair da nova revelação não são apenas para a vida futura. Ele os colherá na terra, pela transformação que essas novas crenças necessariamente devem operar em seu caráter, em seus gostos, em suas tendências e, consequentemente, sobre os hábitos e as relações sociais. Ao pôr fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, elas preparam o do bem, que é o reino de Deus.
O propósito da revelação, portanto, é colocar um homem na posse de certas verdades que ele não pode adquirir por si mesmo com a intenção de acelerar o progresso. Essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações, e não a conduzi-lo pela mão. São marcos que lhe mostram o objetivo. É sua tarefa estudá-los e deduzir suas aplicações. Longe de libertá-lo do trabalho, fornece novos elementos para a sua atividade. Resumiu o capítulo todo aí. O paradigma mais difícil que existe para mim quebrar é aquele que diz que os espíritos estão em todos os lugares. Eu tenho certeza que no banheiro não tem nenhum espírito. Lá nunca há espíritos nenhum comigo quando eu vou. Só tem eu. Esse não adianta você dizer que tem, porque não tem. Tenho certeza absoluta. Entendeu? E a loira? Tá louco, rapaz? Ficar falando loira do banheiro? Não existe isso. Isso aí é uma coisa que você criou. Entendeu? Bonito, né? Final. Esse parágrafo final é bem interessante. É interessante. Eu tinha notado aqui que esse final do parágrafo aí foi retirado, né? O último parágrafo, esse último... Não tem na 72. Eu estava falando com o Lucas Quinta e ele falou isso. Falou assim, esse capítulo, o último parágrafo foi retirado, ele lembrou. É isso mesmo. Obrigado, André. Esse último parágrafo aqui, foi retirado da Gênesis. Eles vieram, né, trazer, né? Para que resumir, né? Mas mais profundamente, mas no caso mas teve o trabalho bem do encarnado, né? Da pesquisa, né? Da ciência, que é a profundidade, precisou de todos os graus evolutivos, né? No erro como o do Rustang, né? Que ele só acreditou lá em um e pronto, né? Mas é muito interessante mesmo, né? Saber que nós encarnar e que nós temos a nossa consciência, né? Do que não saber disso. Isso é muito ruim. A gente até nota que tem pessoas que não acreditam, que não conhecem a doutrina, né? Quando desencarna alguém, se revoltam, né? Com a vida. Eu já vi pessoas assim. Legal mesmo é a gente saber que não precisa mais dar adeus, e sim um até breve. É exatamente isso. E fica Outro aqui, dia mesmo eu falei para o meu sobrinho, né? A gente conversando sobre desencarnação, pessoa que não gosta desse assunto, né? Aí eu falei assim, fulano, você vai no meu velório, apesar que eu não quero um velório extenso, não. É mais assim, dependendo do horário, sabe, sei lá, você me fala assim, até logo mais. Eu assim, nossa, você é maluca? Eu vou falar até nunca mais. Mas cada um tem seu raciocínio, né? Eu acho aqui, Satiro, também, que fica aqui, né, uma coisa, essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações. Essa é aquela unidade de princípio que, logo no começo do século, 1920, 1930, ali, você teve vários pesquisadores com um pouquinho de recurso que eles tinham na época, né? O Charles Richer, o César Lombroso, você pega o William Crookes, e isso teve um buraco de mais de 60 anos, que talvez com o advento aí de 20 anos da AME e as outras, né? E que tivesse outras associações, não só de médicos espíritas, mas também no caráter investigativo, porque é o que o Mesmer queria. Quando ele pega o sono mesmérico, que ele vai fazer a expansão da alma e ele vai conversar com aquela personalidade, ele fala que ele queria guardar isso para depois. Ele queria implantar primeiro a prática da cura, aceitando isso. Depois era um passo para aceitar o ser enquanto expandindo o corpo, né? Quando Kardec também entende isso, quer dizer,
com a capacidade nossa. E aí não dá para fazer com centros espíritas, né? O Herculano, ele falava muito sobre isso, porque um processo investigativo sério precisa de recurso, precisa de concentração de esforços, precisa de uma coisa muito alinhada para você provar por várias metodologias, né, a existência do espírito. E a partir do momento que você provasse isso, você começaria a estudar o perispírito. E estudando o perispírito, toda a nossa medicina, toda a nossa ciência também mudaria. Então, o que eles estão colocando aqui? Olha, o caminho filosófico correto é esse. E os investigativos científicos também. O problema é que a gente acabou meio que se perdendo, né? Eu acho assim, eu vejo um movimento, principalmente aí da AME e algum esforço dos médicos, né, em tentar já investigar isso de alguma maneira, que eu acho que, sei lá, por mais 30, 40 anos aí, nós vamos ter uma mudança muito grande, porque ele está aqui, talvez por isso subtraiu esse capítulo, né? Como acho que a Marta que comentou, né? Ou a Juliana, não sei. Esse propósito dessa revelação, né? É de dar essa unidade, de apontar o caminho, mas que a gente tenha o esforço realmente de investigação, né? Tanto na ciência, como na moral e como na filosofia. Então, você teria um alinhamento de conceitos para poder uma pesquisa séria e aprofundada. Eu acho que o que não é tanto, assim, quando você fala assim no médico, me pensa muito assim na composição do espírito, perispírito. Eu acho que a parte mais importante, Kardec deu a dica. Eu, pelo menos, para mim, no momento, é o que tem de mais importante. São os aspectos psicológicos nossos, que não estão limitados meramente a nós encarnados, e sim a nós espíritos, entendeu? Encarnados ou desencarnados. Esses aspectos que culpa, medo, as emoções, os sentimentos, toda aquela história, né? Que a gente estuda bem na autonomia, que são os aspectos psicológicos importantes para a gente poder fazer essa ciência que vai nos levar a nos melhorar, entendeu? Acho que, mas para isso, né, Satiro, nós vamos precisar ter uma educação espiritualista de novo, e não materialista. Sim. Porque tudo hoje no planeta é materialista, quase 90 e tantos % é tudo materialista. Por quê? Porque o pessoal não sabendo, né, ou não crendo mesmo, não tendo nada de prova, não olha para isso. E aí você pega todas as... Se você pegar a arquitetura, se você pegar a psiquiatria, os próprios psicólogos, tudo se perde. Porque toda a concentração ela está quase que volta lá os filósofos, Epicuro, né? É tudo átomo, é a busca do prazer no jardim, né? É você fugir da dor. E isso é um processo filosófico. É impressionante como a gente é uma maneira de pensar. É uma maneira filosoficamente falando, porque todos os conceitos eles estão por trás de tudo isso são filosóficos, né? Então, acho que esse alinhamento, esse apontamento ele é muito bonito nesse fechamento. Apontar isso para o espiritual, porque senão não vão se perder. Então, nesse sentido, acho que eu penso que assim, a cada coisa vem no seu momento exato. Por exemplo, tá aí a doutrina espírita, né? Que é uma ciência filosófica, né? Da alma, do espírito, né? Encarnado e desencarnado. Porque, na verdade, quando esses, né, materialistas de toda a profissão, eles vão se atentar, eles vão chegar nisso quando eles passarem por uma situação, que eles vão, não, então a doutrina fala sobre isso, vou buscar. Eu penso dessa forma, que tem aquele médico neurologista, né, renomado nos Estados Unidos, na área da neurologia, e não acreditava nada de quem, né, constava, né, falava do cérebro, que tinha esses aspectos, né, que mudava, né, fazia com que a pessoa tivesse alguma visão, coisa desse tipo, até que ele passou por essa experiência e escreveu o livro contando, relatando, né, que realmente, né,
o espírito. Tem uma diferença aí, né? Até pouco tempo também eu vi no YouTube, cientista, né, da neurologia também, Gil Toller. Ela dá tudo, ela teve AVC, mas ela vamos supor, ela percebeu ela num estado espiritual, vendo toda a debilidade do corpo físico, sabe? Ela viu a diferença. Ela não soube explicar, né? Mas ela se viu plena, sem problema nenhum, sabendo que o corpo estava limitando ela agir, mas que ela estava totalmente consciente. Mas, né? Então, olha só. essas experiências da vida vai fazer com que vão buscar. Mas acontece que se a gente tivesse uma educação voltada para esse lado, a gente não precisaria de bater cabeça desse jeito, né? Por que a gente bate cabeça, não aceita? Porque a gente é criado num sistema que nega tudo isso, é tudo materialista, é tudo só o que eu estou vendo. Então a gente precisa de ter uma experiência nossa para a gente ir. Eu acho que não é bem assim. Se houvesse uma educação geral voltada para você, pelo menos meditar sobre esses valores, né? Será que não pode ser diferente? As pessoas não precisariam sofrer tanto. A gente sofre muito, a gente fica nessa. E muita gente passa a vida inteira sendo materialista, porque não tem nenhum tipo de experiência assim de choque, né? Passa a vida inteira totalmente avesso a essas questões, né? E fica com uma vida mais superficial e pode perder uma encarnação, 2.000, né? Porque a gente está nesse sistema. Mas para a gente assim, não tem tempo, né? Fica nesse verso aí. Ô, Andréia, essa neurologista, ela não ficou, então, ali presa ao corpo. Durante o período do AVC, ela se desprendeu do corpo. Eu acredito que a forma que ela fala, né, que eu vi o YouTube, ela percebeu que as pessoas falam alto com ela, né? Quando a pessoa, né, num caso que a pessoa tem esse AVC, um derrame, né, que nota que está com dificuldade de falar essas coisas, ela dizia que os médicos que iam fazer consulta, exame, né, e tudo, né, para constatar, para ela olhar assim, exames médicos. Ela falava que ela percebia tudo que estava em volta, tudo que falava, ela sabia. A pessoa falava com ela, achando que ela não estava escutando. Ela falou que ela não precisava falar alto, que ela podia falar um tom normal com ela. As pessoas não entendiam o que ela estava passando. Sim, ela se desdobrou do corpo. Sobre isso tudo. Muito interessante. Legal, hein? Experiência boa. É bom despertar, né? E ela fica maravilhada. Ela mais falou a vida que ela disse, né? Que antes ela estava só voltada nas experiências de renome, né? Um cientista, né? É normal, assim, essa característica aí, né? De ter bastante diploma, as coisas, né? Sobre aí depois aconteceu isso, faz palestra para esclarecer as pessoas. É muito interessante o movimento dela. E nesse caso, 62 aqui, né, tá nos ajudando, né, que é uma experiência também do espírito, né. Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou, né, frequentar o espírito para eu aprender, né, como vai no mundo espiritual. Não, é aqui agora, né. Depois é a sequência, né, da nossa ciência, da nossa bolha. Ok. Alguma coisa mais para finalizar esse capítulo? Por enquanto? Sempre podemos voltar. Então vamos a falar do amigo do seu Rony, Deus. Ou não é amigo seu Rony? Então pronto. Então, viu como eu não estou mentindo? É amigo próximo do seu Rony, entendeu? Existência de Deus.
Vamos lá. Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, a base sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo que não se veja a causa. A ciência vai mais longe. Calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até mesmo determinar sua natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia deduziu a existência de planetas em determinadas regiões do espaço, pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Ao buscá-los, encontrou-se de modo que se pode dizer que realmente foram descobertos antes de terem sido vistos. Todo mundo entendeu essa colocação da astronomia? Dá um cadáver da Belladonna. Belladonna, dá um negócio. Belladonna? Você sabia? Tranquilo? Ah? Aqui, esse item 1, ele é bem interessante porque dentro dessa causa primeira, todas as propostas filosóficas que desprezam a existência de Deus, né, estão sendo refutadas pelo Espiritismo. E isso é muito relevante para que a gente não possa criar conceitos doutrinários na nossa cabeça ou na parte imaginativa que despreze, né? Isso parece bobo no primeiro momento, mas ele é muito profundo, porque muitas das coisas que circundam no planeta desprezam esse primeiro item aqui. Sim. Né? Então, na hora que a gente lê, né, precisamos tacar a pedra naquele filósofo ou naquele indivíduo que está defendendo o contrário, mas entender que nesse ponto ele está equivocado, está errado. Né? Eu tenho para mim o seguinte, eu aprendi isso já faz um tempo já. Toda vez que alguém mais materialista vem falar com você e a pessoa acaba falando do efeito, é só você perguntar da causa. Entendeu? É só você perguntar, mas qual é a causa? Porque aí você tem dois tipos de resposta. Ou o cara vai falar o que a gente espera, ou o cara vai falar que é Deus. Entendeu? Aí o materialista se perde. Ele não tem o que responder. Porque se ele não sabe explicar, é alguma coisa que ele não sabe explicar. Que aí ele vem com aquela ideia do Deus sobrenatural. Ele não tem como negar. Fala, bom, então existe alguma coisa que você não entende. Mas existe. Se tem uma causa. Aí, mas você tem a doutrina do mecanicismo, você tem aquela coisa, né, do atomismo, você tem um monte de propostas, de conceituais, cientificamente até, né, que relegam isso. O próprio, quanto gastaram de dinheiro para lá para falar a vida estava lá na energia do raio, né? Então, se você tirava Deus, o Frankenstein, por exemplo. Né? Então você tira Deus da equação. A vida está na energia lá daquela. Vem um raio e você dá a vida. Então, o que eles estão querendo fazer? O que eles estão incutindo na mente? É que isso tem uma coisa mecânica que independe do criador. Ela é uma coisa que precisa funcionar. Só para mostrar. E olha quanto de coisa que gastaram dinheiro com isso. Hã? Esse negócio do raio no Frankenstein, sabe de onde é que vem essa ideia, né? Vem daquela ideia lá de fluidos, lá de trás, de transferência, esse tipo de coisa. É mais ou menos como se você pegasse um cadáver, fizesse um passe, só que usa um raiozinho, né? E aí ele levanta. Então, mas vamos em frente. A única observação que eu faço é o seguinte, é que a gente... Por isso que aquele que foi avaliar a proposta de Mesmer refutou ele, né? O Lavoisier. A proposta do Lavoisier é essa. Ele tira... Então, é exatamente isso que nós estamos falando. Você não acha uma causa, não existe o efeito. Só que o efeito ele está vendo, né? Ele está se recusando a ver o efeito. Ele simplesmente refuta tudo por ele não entender a causa. Aí é complicado, né?
Vamos em frente, isso aí é só o prelúdio, né? Numa ordem de fatos mais comuns, se estamos mergulhados em um denso nevoeiro, ao notar uma claridade difusa, julgamos que o Sol está sob o horizonte, motivo pelo qual ele não é visto. Se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal, deduzimos que um hábil atirador o acertou, embora não se veja o atirador. Não é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observado os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Um outro princípio também elementar... Satiro, tem uma nota do Paulo Henrique, 44, na verdade, e ela está sobre o título Deus, ali, ó. Ah, tá. Eu não fiz, tá certo. Vamos lá. Deixa eu ir para a nota do subtítulo. Tem razão, 44. Este capítulo teve um significado especial para os leitores contemporâneos de Allan Kardec. Em alguns outros capítulos, ele se valeu de ciência, como geologia, fisiologia, química, para tratar da gênese do mundo e da vida. Neste também se vale de uma ciência filosófica de seu tempo, a teodiceia. A metafísica especial era dividida em 3 partes: psicologia racional, relações entre a alma e o corpo, cosmologia racional, natureza da matéria e da vida, e estudo racional de Deus, teodiceia. Deus, pois, que do nada cria, nada coisa, porque é o próprio ser, e por consequência a causa primária, única e eficiente de todas as coisas. Paul Janet, Tratado Elementar da Filosofia. Essa obra já está disponibilizada lá no grupo, né? Kardec segue a disposição de temas pertencentes à filosofia do espiritualismo racional, apresentando a existência de Deus, sua natureza e atributos, como nos manuais de tal ciência. Mas, na parte final, providência e visão de Deus amplia o entendimento com os conceitos da doutrina espírita, a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores. Dessa forma, se justifica a afirmativa de Allan Kardec na Revista Espírita de novembro de 68. A mais enérgica reação se opera a favor das ideias espiritualistas e que, como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, do qual é o desenvolvimento, combatendo seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Valeu ter lido, né? Essa parte do espiritualismo racional a gente entende bem na obra Autonomia. Lá é bem explicado. O fanatismo é bom a gente levar em conta, né? Porque muitas vezes, com pequenas leituras ou por alguém falar de alguém, né? Você é o texto do texto, né? Que você está tendo absorção e a pessoa toma aquilo como uma verdade ad eterna e defende aquilo com muita veemência, né? Isso é muito presente dentro do movimento espírita, principalmente, e dentro daqui das casas. Compreendeu o que está falando, né? Eu não sei como é que era em vocês aí, mas da minha cidade, um palestrante, fulano de tal falou, ela nem buscou, aquilo ela já tem como verdade e não adianta nem diálogo. Então, esse fanatismo é muito presente. Nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não ser um defensor dele, né? Porque às vezes a gente também escapa a marcha e ali estamos quase que resvelando essa parte. A gente precisa sempre analisar com senso crítico, né? Não ir acreditando cegamente no que ouviu. Vamos analisar primeiro. É isso mesmo. Depois a gente lógica e senso crítico. Mas é interessante colocar isso, viu? Porque dentro da nossa formação, da educação mesmo, você não pode questionar o professor. Então, é muito profundo, porque a gente já vem com isso muito enraizado, né? E nós não somos preparados, dentro da nossa formação, aqui no Brasil principalmente, para o debate.
né, para a retórica, para a busca. Então, sempre é aquela coisa, você retira uma frase do livro, né, isso na faculdade, na universidade, que eu era, não poderia questionar. É aquilo, né, e se você falasse zero na prova. Né? Então, é muito problemático. Mas acho que agora isso deve estar mudando, não, Arthur? Com essa meninada nova que está chegando, acredito que isso está mudando, não? Tomara, mas vai depender também do nosso sentido enquanto educadores, educadores como amigo, colega, pai, mãe, tio, avô, né, de não cercear. Né? Porque na Bíblia é uma coisa interessante, fala assim, filhos, respeite os seus pais, mas pais, não atormente seus filhos. E é um negócio assim, muitas das vezes, nesse atormento, a gente cerciona, a gente limita, a gente quer a moral heterônoma, né? E não a autônoma. Então tem que ser do meu jeito. Eu passo a ser um tirano dentro de casa. A casa é minha, é do meu jeito, eu que pago as contas. Isso é muito forte, né? E eu estou falando porque eu me pego nessa situação, né? E para se reconhecer, falar assim, olha, eu estou enxergando aqui uma mentira em mim mesmo, reconhecer isso e refazer o processo é muito sofrido, né? Porque a gente não está preparado para isso, né? Emmanuel fala disso. Muitas das vezes a gente represa o fluxo do amor, né? Porque às vezes eu tenho a vontade de dar um abraço, por exemplo, no meu pai, mas não, porque eu freio esse sentimento. Estou dando um exemplo assim de filho para pai, mas isso dentro do lazer, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro de tudo. Né? Eu acho que respeitar os pais, os educadores, os professores... corporais são a heteronomia. Isso é muito precisismo também. Né? Mas o que eu acho é o seguinte, que a gente só não pode esquecer o seguinte, nesse trabalho nosso de estudo, onde a gente está trabalhando a questão de autonomia, você não pode querer dar a autonomia, impor a autonomia, ensinar a autonomia a mais ninguém. Esse é o primeiro ponto. Se em qualquer momento você se vê dizendo a alguém o que é autonomia, já está errado. Você pode esclarecer a pessoa, ajudá-la se ela quiser ajuda, se ela pedir, e deixar que ela descubra. Porque infelizmente não tem outra maneira. Agora, na medida que mais e mais pessoas vão fazendo isso, você começa a criar um outro ambiente onde você mas você pode promover a autonomia, né? Promover, encorajar. Você vê que no movimento espírita você tem palestras. Você não tem muito isso que a gente está fazendo. Palestras, naquele formato, todo mundo sentado, alguém vai falar e depois acabou e você vai com aquilo, você não tem troca. Falta essa troca. Não, pois é, não, eu sei disso, mas o que eu estou dizendo é assim, cuidado com a palavra. Promover significa já você focar em alguma coisa que você acredita. Que para você... Não, promover autonomia, não é a tua ideia. Não, promover, na verdade, a troca. A intenção que eu quis colocar é o seguinte, nós, não é falar, é praticar. Eu entendi. Muitas das vezes... A nossa dificuldade é essa. Eu pratico a heteronomia no outro. Eu imponho a minha vontade no outro. Sim, é isso. Quando eu imponho a minha vontade no outro, eu estou sendo heterônomo. Porque eu perturbo o outro. Eu perturbo a paz, eu perturbo o equilíbrio, eu perturbo. Então, eu tiro a alegria, eu tiro, né, a vontade de pesquisa. E isso é muito presente. Então, muito mais, às vezes, do que a gente entender isso, eu me pego agora, olhando, sendo heterônomo, sem falar, e achando que eu estou sendo autônomo. Porque eu estou fazendo a coisa com interesse. Ou eu estou com interesse eu estou agradando meu pai porque eu estou com interesse na herança. Você está em busca dos resultados, né? Você quer... Percebe? Então, eu sou bonzinho porque eu estou com... Mas a intenção é mesquinha. Então, é um problema. E se eu faço assim, eu sou uma bandeira heterônoma. Sem perceber. E fico defendendo a autonomia. Então, só estou jogando isso para a gente pensar, porque eu acho que isso tem a ver com fanatismo, né? E eu pego... No fim das contas, o que vale é a intenção, né? No fim de tudo, o que vale mesmo é a intenção. Sim.
Mas ela se desenvolve, lembrando, aí se a gente já está entrando no nosso estudo da autonomia, né? Que seria o seguinte, você tem que ter atos refletidos, né? Para virarem hábitos refletidos que você pensou no que está fazendo. Se esse hábito vai ser bom ou mal, é outra história, mas você pensou sobre ele, aí você adquiriu o livre-arbítrio. Aí que começa a confusão, entendeu? Se você adquiriu o livre-arbítrio e está no bem, genial, olhou para os exemplos ou não, mas... Então, assim, isso é mais do que uma coisa que vem de fora, é por isso que a gente não faz nos outros, mas na medida que todos nós fizermos isso, isso se amplia no mundo, entendeu? Então, é esse momento, parece que está surgindo agora, né? Mas vamos em frente. 3. Podemos ir em frente ou tem mais algum comentário? Esse finalzinho aqui do 1 até o comecinho do 2 não foi retirado. Porque no caso está falando da ciência, né? Será que foi tirado aqui da ciência para justamente colocar uma doutrina dogmática? Sim. Provavelmente. Você diz o segundo parágrafo, ou todo item 1? Por exemplo, número 1, o segundo parágrafo 1 é o princípio alimentar. E quando começa a ciência, sim, até lá embaixo, na metade do 2, motivo pelo qual ele não é visto, parece que claramente é por causa disso, né? emenda no pássaro, sabe? Você quer tirar essa visão autônoma e colocar uma visão claramente heterônoma, onde você não explica a origem de Deus na ciência, você não dá um significado para isso. Você vai puxar para uma... causa... uma coisa inexplicável, alguma coisa... Até eu acho, viu, Satiro, que tem a ver com o que o Emmanuel fala. Ele fala que talvez agora os sacerdotes seriam os cientistas, os médicos, os filósofos, porque eles estariam fazendo a ponte da revelação do Criador. E quando você tira aqui esse item, você está falando assim, o único revelador de Deus é a religião, é aquela igreja. Então, isso é muito complicado. E o Emmanuel vem falar, eu acho que isso cabe aqui, né, que todos os caminhos revelarão Deus. Né? O botânico vai enxergar Deus. Né? O filósofo vai enxergar Deus. O cientista lá, o materialista, vai enxergar Deus. Se você tira esse parágrafo, você deixa isso só como revelação. Né? E aí, eu não sei, mas a última frase deve permanecer ali. Né? Não é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observado os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Se eu tirar daí até o começo lá, não tem nada mais heterônomo, mais religioso que isso. Deus é a causa primeira e perceba que você não precisa conhecer ela. Ponto. Toca para frente, entendeu? Quer dizer, na minha mão. Você continua na minha mão. Aqui não. Aqui você vai ver o seguinte, qualquer pessoa pode observar e compreender Deus. Aceitar Deus pela razão. Ou seja, sua obra mostra isso em todos os lugares. Ele mostra, tá vendo? Causa e efeito. Deus é a causa primeira. Tá vendo como ele é a causa primeira? Você vê os efeitos do que ele fez. Está aí os exemplos todos. Como você aceita isso no seu dia a dia? Mas isso aí é uma explicação que não convém para quem não quer olhar para esse aspecto, né? Minha opinião. Faz sentido. Eu não estou realmente, André, mas quem tivesse comentários pode colocar. Eu não estou acompanhando pelas supressões, nem inclusões. Tá? 3. O outro princípio também elementar, que por força de ser verdadeiro, passou à condição de axioma, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Sabe o que é um axioma, né, todo mundo? É uma proposição tão evidente que não precisa ser demonstrada. Tá? Um axioma. É algo que é tão claro que você não precisa demonstrar ele. É óbvio. Já é auto-evidente. É? É auto-evidente. Auto-evidente, um bom termo. Tá? Ou seja,
Deixa eu ler de novo aqui, como é que é? Um outro princípio também elementar, que por força de ser verdadeiro, passou a condição de axioma, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Ou seja, se é um efeito inteligente, né, tem uma causa inteligente. Se indagássemos qual é o inventor de tal mecanismo engenhoso, o arquiteto de tal monumento, o escultor de tal estátua, o pintor de tal quadro, o que se pensaria se alguém respondesse que ele foi feito exclusivamente por si próprio? Quando se vê uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que deve ser o produto de um homem genial, porque uma alta inteligência deve ter presidido sua concepção. Julgamos, no entanto, que tenha sido feita por um homem, porque se sabe que a obra não está acima da capacidade humana. Mas não ocorrerá a ninguém dizer que ela saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja trabalho de um animal ou produto do acaso, né? Por toda parte, reconhecemos a presença do homem por suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo sendo desértica, e descobríssemos o menor vestígio de trabalhos humanos, concluiríamos que criaturas humanas habitaram ou habitam essa região. A existência dos homens antediluvianos não é provada somente por fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela presença nos terrenos dessa época de objetos produzidos pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastariam para atestar sua presença. Pela rusticidade ou pela perfeição do trabalho, reconhece-se o grau de inteligência ou adiantamento dos que o tenham feito. Tranquilo? Se então, estando em um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrirmos uma estátua digna de Fidias, não hesitaremos em dizer que ela deve ser obra de uma inteligência superior a desses selvagens, sabendo que são incapazes de realizá-la. Pois bem, olhando em torno de si para as obras da natureza, observando-se a evidência, a sabedoria e a harmonia que a todas presidem, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana. Pois o maior gênio da Terra não saberia criar o menor talo de erva, uma vez que a inteligência humana não as pode produzir. É porque são produtos de uma inteligência superior à da humanidade. A essa harmonia e essa sabedoria, entendendo-se desde o grão de areia e o ácaro até os aços inumeráveis que circulam no espaço, é preciso concluir que abrangem o infinito, a menos que se diga que haja efeito sem causa. Entendido? Quer dizer, o acaso seria o mesmo que você dizer isso. Existe um efeito que não tem causa. Né? Então, não precisa de muito estudo. Eu estava pensando, né? Quer dizer, naquela época, você fala assim, porque hoje em dia, quando a gente vai olhando para os estudos que vão abrindo o átomo, né? A gente já passou do átomo, já está lá embaixo, a gente fica impressionado, Deus deve existir. Mas naquela época não existia isso, né? Mas, por exemplo, naquela época, os botânicos cruzavam plantas e criavam novas plantas, né? E conseguiam fazer esses estudos. Aí você acha que não é possível, a partir do momento que você cruza plantas, cria novas plantas, novas vertentes, chega ao ponto de poder controlar certos fatores das plantas? Até aí tudo bem. Mas e quem fez a planta original? Quer dizer, se eu posso fazer isso, dá para admitir que teve alguém que fez a planta original, né? É. Mas eu não, que passa pela mas eu não sei quem fez. Não foi um homem. Eu não sei quem fez. Não tem referência. Eu só tenho um efeito, que é a planta. É um animal. É uma planta. Né? Quer dizer, vou falar só de planta aí, né?
já fica aquela dúvida, né? Quer dizer, qualquer cientista que olhar fala assim, pô, qual é a causa desse efeito? Quem é que criou essa planta? Porque se eu posso reproduzir a planta, se eu posso misturar a planta, criar uma nova, que não é exatamente uma nova, absolutamente nova, naquela época, né? Hoje em dia pode ser. Com manipulação genética. Hein? Então, acho que é por aí, entendeu? Que a gente tem que pensar. Né? Quer dizer, vai ter sempre alguma coisa lá embaixo que você vai, que por mais que você estude, a gente não sabe. Quer dizer, mesmo com a manipulação genética, a gente hoje não domina essa parte completamente. E aí você fala assim, ah, legal, então eu já tenho capacidade de fazer o mundo, então vou começar a criar o meu mundo. Perfeito, toca a ficha, amigo. Olha quanta bactéria, começa pelas bactérias. Esquece as plantas, começa pelo menorzinho, pelas bactérias, que é mais simples. Vai criar para você ver, só na tua boca tem mais de 1 milhão de tipos de bactérias diferentes. Mas, 1 milhão não dá algum tempo de trabalho ainda para você fazer, né? Quer dizer, então, com certeza que tem alguma coisa que encaminha isso, né? E é só você olhar para as leis da natureza, né? Se você olhar no aspecto mais amplo, você já vai começar a entender que como é que tudo funciona embaixo das mesmas leis. Interessante, né? Quer dizer, eu acho que essa é a prova do divino, entendeu? Do Deus que a gente está conversando. Tá? Vamos lá. A isso, alguns contrapõem o seguinte argumento. As obras ditas da natureza são produto de forças materiais que agem mecanicamente por causa das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o domínio dessas leis. As plantas nascem, desenvolvem-se, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira. Cada uma na sua espécie, por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo é semelhante àquele do qual proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração estão subordinadas a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. É o mesmo com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas, pelo efeito gravitacional. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa jamais uma inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer, mas caso só o movimentassem no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas em seu conjunto, são, de certa maneira, automáticas. Tudo isso é verdadeiro, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa. E ninguém pretendeu que constituíssem a divindade. Ou seja, isso não é a divindade. Né? Elas são materiais e mecânicas. Não são, de forma alguma, inteligentes por si próprias. E isso também é verdade. Mas são postas em ação e distribuídas apropriadamente para as necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática. E nela que está o mérito. A força que o move é toda material e não é, de modo algum, inteligente. Mas o que seria desse pêndulo se uma inteligência não tivesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para fazer o movimentar-se com precisão? Pelo fato dessa inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e de não havermos, seria racional concluir que ela não exista? Não, pois podemos considerá-la por seus efeitos. Faz sentido? A lógica por trás? Não. É aquilo que eu falei. As pessoas, normalmente, as pessoas que duvidam, né, elas duvidam apresentando os efeitos como
como acaso. Mas aí a pergunta vem, mas quem é que fez isso? Não tem um efeito, não tem uma causa anterior? Os efeitos são a resposta a alguma coisa. Aí a pergunta que a pessoa tem que querer responder. Quer dizer, se ela não quiser responder, o problema é dela. Né? Mas ela não vai poder conseguir dizer que não existe isso. Né? Vamos em frente. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e a sabedoria do relojoeiro. Quando se vê um desses relógios complicados, que marcam a hora das principais cidades do mundo e o movimento dos astros que se movem no espaço, relógios que parecem falar conosco para dar, no momento certo, a informação que precisamos, acaso ocorreria alguém dizer, eis aí um relógio muito inteligente? Não. O mesmo acontece com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas afirma-se por suas obras. Quer dizer, sem a causa não teria o efeito. É por isso que o acaso não existe. Não existe. Isso o tempo inteiro. Essa frase basicamente é para mostrar o seguinte, não existe nada no mundo que não tenha uma causa. E a causa primeira é Deus. Uhum. O acaso não existe. Não. A minha leitura sempre foi essa, tá? Desculpa, eu não estou afirmando isso, Kardec não disse dessa maneira, eu que estou dizendo. Então, eu penso dessa maneira há muito tempo já. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas também pelas evidências materiais. Os povos mais selvagens não tiveram revelação. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que eles, por si próprios, não fogem às consequências lógicas. Veem as coisas que estão acima do poder humano e concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Faz sentido, né? É mesmo? O índio mais primitivo do mundo, todo dia andando no meio do mato, ele vai olhar e falar, pô, quem foi que fez isso tudo, né? Quem é que faz com que o rio mude? Quem é que faz com que o tempo mude? Quem é que desenvolveu essa forma toda de funcionamento do mundo? Seja em qual âmbito você olhar, você enxerga Deus. Na minha opinião, isso não é algo espiritual. Isso é algo lógico. Entendeu? Isso é algo lógico. Agora, é uma forma de conexão com Deus. Isso mostra que a conexão com Deus está muito mais perto do que você imagina. O mundo que a gente vive já nos conecta com Deus. Né? Então, eu tenho muito essa visão, entendeu? Que eu acho que, na minha opinião, não passa pela questão religiosa. Passa pela questão do entendimento de que existe uma causa primária, algo muito anterior e que eu não tenho como saber. Mas nada sobre ela. Exceto o que a gente já sabe. Né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Né? Ou seja, eu não preciso acreditar em algo sobrenatural que faz milagre. E acho que a questão do milagre passa por isso aqui também, mais adiante a gente vai ver. Tem que haver uma causa para todo efeito. Né? Vamos em frente? Já temos mais um pouquinho de tempo aqui. Ó. Da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa purificação do espírito. Porém, não podendo penetrar em sua essência, mas tendo como premissa sua existência, podemos, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos necessários. Porque, vendo o que ele não pode absolutamente ser, deduzimos o que deva ser. Não? Isso aqui tudo é espiritualismo racional, tá, pessoal? Isso aqui tudo é espiritualismo racional, é assim, que é aquela ciência que a gente já falou lá atrás, né?
Na verdade, isso aqui é Teodiceia, né? É a parte do estudo da Teodiceia. Sem o conhecimento dos... Imagina que isso aqui era estudado pelas crianças das escolas, né? O detalhe é esse. Isso aqui não era estudado só em Sorbonne. Isso aqui ia para as crianças, lá nos colégios na França. Por 30 anos foi verdade isso. Imagina uma criança nossa, Arthur. Se tivesse vindo até aqui, nem... Beleza, né? Quer dizer, acho que é uma outra relação com o mundo completamente diferente, né? Esse sim é um caminho, né? Um caminho interessante você levantar a bola. Quando o Martin de Bill, ele separa, fica nítido naquele filme de Kardec, né? Quando ele estava ensinando lá o despertar, né? O processo imaginativo, o processo de explorar o pensamento, da razão, que eram os atributos da alma. Entra o clero lá e fala assim, olha, não, agora a escola aqui está subordinada à igreja de novo e os ensinos passam a ser de outra maneira. Ele levanta, pega a mochilinha dele e, ó, né, é uma tomada de decisão, porque ele tinha essa bagagem, né? Isso se perdeu nessa tira. Então, hoje, isso que é ruim, porque para nós resgatarmos tudo isso eu falo nós, falando a minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, assim, o círculo onde a gente convive, né? Porque a educação ela foi completamente em cima de dor e prazer, né? É o mais rápido, é o mais bonito, é o mais sarado, é o que decora mais. É tudo inteligência de cálculo. Um computador, né, faz hoje muito mais coisa do que a gente. E a inteligência emocional, que seria da alma, foi desprezada, né? E nessa época que você está se reportando, eles davam muito peso a esse processo, né? O processo de imaginário, ao processo de autoanálise, autoconhecimento. De você ter o mito, né? O mito fundador, o mito divino, o mito... Quer dizer, então você tinha coisa. Hoje foi arrancado tudo. Então, isso é muito ruim. As nossas referências se perderam, né? Então, o referencial está perdido. É isso aí. Sem o conhecimento dos atributos de Deus. Deixa eu clicar aqui que tem uma nota. Nota do editor. Na ciência filosófica, dedicada ao estudo de Deus, Teodiceia, os atributos de Deus eram os metafísicos, que excluíam as limitações que encontramos na criação, que era composição, simplicidade, né? Pluralidade, que é a unidade, mudança, que é a imutabilidade, sucessão, que é a eternidade, localização, que é a imensidade, limitação, que é a perfeição. E também os atributos morais, que transferem a Deus a condição absoluta das criaturas. Portanto, inteligência, justiça e bondade supremas ou infinitas. A explicação de Paul Janet demonstra o quanto os espiritualistas racionais estavam preparados para compreender o espiritismo. Se só existisse o universo físico, os atributos metafísicos seriam suficientes. Mas existe o universo dos espíritos, o universo moral, com origem na causa primeira. Deus é causa tanto dos espíritos quanto da matéria. Novamente, Paul Janet. Há perfeita continuidade entre a filosofia espiritualista racional e a doutrina dos espíritos. Por isso que é importante, eu acho, nesse momento da minha vida, do meu estudo, eu acho que a coisa mais importante, é importante estudar a Gênese, mas eu acredito que se você não compreender o contexto da época de Kardec, com o espiritualismo racional, todas essas questões, fica mais difícil você compreender a Gênese. Porque lá tem um monte de coisa que fica mais claro de ser explicado, entendeu? Graças a Deus que a gente tem pelo menos uma autonomia, né, para poder estudar, que ele já facilita esse estudo aí. Então, realmente é um casamento muito bom. E concordo com o que eu ouvi, por isso estou estudando, de que o Mesmer complementa em muitos pontos importantes o Espiritismo. É muito importante estudar o Mesmer também. Eu estou desculpando. Historicamente, o Sátiro, a gente tem de pensar que quando houve essa quebra que o
nosso amigo falou aí, quando a escola voltou para a mão da igreja, Sim. a única válvula de escape que foi criada acabou sendo o Espiritismo. O Espiritismo acabou atraindo a atenção justamente porque ele era uma continuidade daqueles ensinamentos do espiritualismo racional. Ele se manteve na cabeça, para alguns ele se manteve, né, pelas obras. Mas, vamos em frente. Bom, então vamos lá. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se referido a eles, capaz de orientá-los, que a maior parte das religiões tem errado em seus dogmas. Olha a afirmação aí, hein? A afirmação é importante. As que não atribuíram a Deus toda onipotência, imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuem a soberana bondade, fazem deles um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Né? Aí, 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, deve ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o outro não faria. E assim sucessivamente, até o infinito. Não. Então, é a inteligência suprema. Deus é eterno. Não teve começo nem terá fim. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ora, como nada é nada, não pode produzir algo. Ou então ele teria sido criado por outro ser anterior. Então, este ser é que seria Deus. Se supuséssemos que teve um começo ou um fim, poderíamos então conceber um ser tendo existido antes dele, ou podendo existir após ele, e assim por diante até o infinito. Se a gente negar, a gente vai estar sempre perguntando, mas quem criou isso? Aí vai perguntar quem criou aqui, vai sempre acabar em Deus. Não tem o que contestar. É interessante ver um cientista falar. Eu gosto muito do Stephen Hawking, né? Até acho que teve um filme dele, acho que o da vida dele, que ele fala sobre esse aspecto de Deus, que é famoso, né? Mas é interessante você ler o raciocínio dele completo, que na verdade é um raciocínio filosófico que ele desenvolveu, porque ele estudou o quê? Ele estudou coisas como o Big Bang, né? O início do universo. E ele foi até um certo ponto, mas ele não disse que não tinha nada antes. Muito pelo contrário. Na hora que perguntaram para ele o que tinha antes, ele praticamente disse que era Deus. Quer dizer, isso para um cientista do porte dele, chegar no meio da academia e dizer, olha, aqui antes o que tem é Deus. Imagina o choque que isso foi. E Einstein fez a mesma coisa. Tem uma dificuldade de falar a palavra Deus, né? É porque são materialistas, né? Eles tendem a olhar para os aspectos da espiritualidade. Hoje está claro, muito claro você entender o materialismo se você tiver a contraposição que é o espiritualismo. Fica mais fácil. Só, né? Somente você estuda. O céu e o inferno tem as suítes, né? Os espíritos que estavam conduzindo com Kardec, né? O céu e o inferno, eles falaram, né? Que tem espírito que tem essa dificuldade de pronunciar a palavra Deus. Sim. Todos nós talvez tenhamos tido, algum momento, algum tipo de dificuldade. Ah, sim, O contrário, né? E o contrário, colocar Deus num pedestal. Ou então pior, né? Colocar Deus sentado num trono, com barbas brancas, roupas brancas. Né? Aí porque a gente passou por essas doutrinas todas, né? E se isso é natural, a minha pergunta é a seguinte: quem lava as roupas brancas de Deus, para elas estarem sempre branquinhas? Essa é a grande pergunta que eu... Se você me explicar, eu vou acreditar que ele é um cara, entendeu? Senão, ele...
Vamos em frente. Deus é imutável. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Ponto final, né? Acho que é isso. Essa é a mais fácil de todas. Quer dizer, Deus é imutável, não muda nunca. Quer dizer, Deus evolui. Não, Deus não evolui. Deus é Deus. Não. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável a nossos sentidos. Se tivesse, seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, só conhecendo a si próprio, toma-se como termo de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens que representam Deus sob a figura de um ancião de longas barbas, coberto por um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Daí atribuir-lhes as paixões humanas e fazerem dele um Deus colérico e ciumento. É só um passo. Começa a entender aí? O que a gente fez com Deus? Deus é onipotente. Se não tivesse o supremo poder, poderíamos conceber um ente mais poderoso. E assim por diante. Até que se encontrasse um ser cujo poder nenhum outro pudesse ultrapassar, este então seria Deus. Como não teria feito todas as coisas, aquilo que não tivesse feito seria obra de outro Deus. Então, só tem um Deus e ele é onipotente. Ele é um cara, é o cara. Né? Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revelam nas menores e maiores coisas, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Essas duas qualidades implicam em todas as outras. Se as supusermos limitadas, nem que seja em um só ponto, poderemos conceber um ser que as possuiria no mais alto grau e que lhe seria superior. Tranquilo? Vocês conhecem bem Deus, né? Pelo jeito, né? Então, me apresentem uma hora dessa, por favor. Eu quero muito conhecê-lo, assim, como vocês conhecem. O fato, vou ler mais um pouquinho. Tem mais. Vou ler só esse pouquinho aqui para a gente acabar. A gente para. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a reduzisse ou a anulasse. Entendido aí? Se uma qualidade é infinita, não tem nada que anula ela. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mínima parcela de maldade. Nem um ser infinitamente mau poderia ter a menor parcela de bondade. Igualmente, o objeto não poderia ser de um negro absoluto com mais ligeiro matiz branco. Nem um branco absoluto com a menor mancha negra. A mesma lógica. Assim, Deus não poderia ser, ao mesmo tempo, bom e mau. Porque, então, nenhuma nem outra dessas qualidades no supremo grau não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas ao seu capricho. E não haveria estabilidade para nada. Uma hora ele é bom, uma hora ele é mau. Uma hora ele é bom, uma hora ele é mau, né? Imagina a estabilidade que isso vai gerar, né? Portanto, ele só poderia ser infinitamente bom ou mau. E se fosse infinitamente mau, não faria nada de bom. Certo? Ora, como suas obras testemunham sua sabedoria, sua bondade e sua solicitude, é preciso concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. Entendeu a volta que deu aí? Quer dizer, se ele tem algum resquício de bondade que a gente consiga identificar, como a gente consegue, ele só pode ser infinitamente bom, porque ele não poderia ser uma coisa e outra.
Inclusive, é isso que destrói com o diabo, né? Que ele não criaria um ser mal, né? A soberana, por que ele criaria um ser mal para fazer maldade? Ele estaria sendo mal, né? E ele é bom, ele é infinitamente bom, né? Só comentar um negocinho rapidinho. Vocês já viram aquele, eu não sei se é dos amigos, se é dos amigos da luz ou são espirituosos, mas eu acho que é dos amigos da luz. A entrevista com o diabo. Eu não entendi, o áudio falhou. Fala de novo. Ah, tá. Eu não sei se é do grupo Amigos da Luz ou são dos espirituosos, que tem uma parte cômica que no subtítulo de Entrevista com o Diabo. Muito interessante. Aí fala mais ou menos sobre aqui. Porque eles têm um site, né, da doutrina e tudo, e é bem legal. Isso é bom para um filme que eu achei muito interessante para ver, que bota à prova o nosso conhecimento. Não sei se o Arthur já viu, algum de vocês já viu. Que é, eu tenho esse filme, acho que eu guardei, Entrevista com Deus. É um filme recente. Tem versões antigas, mas tem um que é recente. Que uma pessoa é chamada a ter uma entrevista e, inclusive, é um debate de uma pessoa, de um homem, com Deus. É muito interessante. Num parque. E ele vai ser entrevistado lá no parque. É muito interessante a troca de ideias. Você começa a perceber, obviamente, que tem uma visão heterônoma envolvida aí, né? Mas é interessante. Eu revi recentemente e me diverti um monte. Entendeu? Você começa a perceber isso daí. Isso daí. Outro que é legal, que foi refeito, é um filme antigo que foi refeito, até com Bruce Willis. Eu acho que é um ele está na Segunda Guerra Mundial e um soldado é acusado, há um julgamento dos presos no campo nazista, tem um campo de prisioneiros americanos, e os presos se montam um julgamento que envolve a questão de Deus, que envolve se Deus existe ou não existe. É até acho que com Bruce Willis, ele participa, o cara que é o da defesa, e tem um cara que é interessante. Mas são todas visões heterônomas, tá? Eu não vi muita luz ali para sair daquilo, não. Mas aí você vê como é que os efeitos podem ser variados. E acabou, né? No caso, o Sátiro, essa ideia da igreja de criar a figura do demônio, sim, né? Os primeiros teólogos da igreja, né? Pós-Jesus. O que eles vão fazer? Tem um texto do Platão em que ele prova que qualquer mal ele não pode vir de Deus. Né? É um diálogo do Sócrates, escrito por Platão, que diz que o mal não pode vir de Deus. Então eles criaram a figura do diabo. Quer dizer que o mal, quem criou é o diabo. É muito interessante. É bem legal mesmo. Inclusive, aí você começa a ver esse conceito que a gente falou, que tem muita coisa que a gente estuda no cristianismo que não nasceu no cristianismo. Nasceu lá atrás, com Platão e com Sócrates. Entendeu? E aí passa pelas questões morais, que é o que interessa para a gente. Aqui ainda tem mais alguns pontos, eu sugiro a gente parar por aqui. 6 horas, né? Deu o nosso horário. E aí concordo. A gente retoma, eu sugiro o seguinte, que todo mundo dê uma relida nessas qualidades, atribuições de Deus, para a gente, e marque alguma parte para fazer um comentário. Posso pedir isso para vocês? Aí a gente vem na próxima reunião e cada um faz um comentário sobre aquilo que você acha mais... Uma ou duas partes, para a gente poder colaborar. E aí, no 15 em diante. Pode ser? Pode. É interessante também fazer um paralelo do tanto que o movimento espírita se perdeu nesses conceitos da divindade, porque o que saiu de teoria, né, de karma, de castigo, de Deus privilegiando
desprezando o outro, quer dizer, fizeram uma miscelânea que, lendo certinho, nós não poderíamos aceitar como verdade essa teoria, né? E o pessoal levanta a bandeira e sai aí gritando aos quatro. Mas você vê que o pessoal não chega na Gênese, né? O pessoal lê o primeiro livro, mas o pessoal não chega na Gênese. A maioria das pessoas que defendem não chegou na Gênese. Mas esse atributos de Deus já está lá no livro dos Espíritos. É o primeiro. Então, assim, a gente não chega na Gênese. Mas não alterou. Está igual o livro dos Espíritos. Não tem alteração nenhuma. Na primeira versão. Inclusive, isso daí não é nem base trazida pelos espíritos, isso daí é do espiritualismo racional. Isso que eu ia falar. Você pode ver que todo o conhecimento está nas perguntas. Ele só questiona o espírito se essa visão é correta. É isso mesmo. Você vê como o próprio homem desenvolveu até agora o melhor entendimento do que é Deus. E o Espírito diz isso para a gente. Aí a gente pega e vê essas palestras, principalmente do Haroldo Dutra. Ele não leu isso daí. Porque toda hora ele fala que Deus pode mudar de ideia a qualquer instante. É como se fosse uma ideia de consolar, que você pudesse... Deus dá um jeitinho, se você, né? Dá para subornar Deus. Não tem. Deus não está nem aí. Ele deixou tudo livre para você. Você tem a consciência tua. Mas se você falar que Deus não está nem aí, desestrutura esse pessoal. Não, o que eu digo é não, então, o seguinte, porque para eles Deus está sempre... O Deus não está ali na ideia dele. O Deus espírita foge do que o Haroldo Dutra fala em toda palestra. É raríssima palestra que ele não cai em contradição nos atributos de Deus. Raríssimo. É bem colocado isso, pode reparar. Eu já reparei isso aí. Já. Especificamente isso. Se você olhar os atributos de Deus, né? Mas faz parte, né? Faz parte disso daí. Faz parte, tudo é aprendizado, né? E que tem muitos espíritos só chegam até o Evangelho. Tem preguiça de partir para a Gênesis, para o livro dos Espíritos. Eu já leio o livro dos Espíritos há uma porção de anos. E cada hora que eu leio, eu tenho um entendimento. Não é porque lê mal, não, mas cada hora você tem um entendimento até chegar às coisas que você possa entender. A Gênesis, por exemplo, eu já estudei a Gênesis, mas só que eu estou pegando uma Gênesis original. Eu ganhei até uma de presente que meu sobrinho está mandando, certo? Já tinha ganho outra, e vou passar para frente. Então, são esses entendimentos. Há os equívocos do personalismo dentro do espiritismo, muito grande. Nós trabalhamos o personalismo dentro do espiritismo. Você não pega um estudioso como Paulo e traz para mostrar, não. Eu tenho que ser uma luta ferrenha para que venha fazer as coisas corretas. É obstáculo em cima de obstáculo. Quantos anos tem que Canuto de Abreu faleceu? Que já vem essa luta de tempo já mostrando, tem equívoco aqui, equívoco acolá, e vamos consertar para a gente seguir o que determina a doutrina espírita. Mas não. Vamos por cá, porque isso aqui é a consolação de agregação. É isso mesmo. Uma única observação que eu tenho é o seguinte, quer dizer, hoje em dia, eu simplesmente constato isso que vocês falam, colocando da seguinte maneira. Acho que as pessoas se valeram do método mais fácil, que elas acreditaram ser o método mais fácil, de agregar pessoas, primeira opinião minha, que seria você manter algum tipo de controle, para fazer mais ou menos o que foi feito, por exemplo, na igreja. E não foi feito só na igreja isso, católica. Em outros lugares também foi feito. Ou seja, usar a moral heterônoma. Então, o problema soluções miraculosas para as pessoas poderem ir entendendo, e aí você vai adequando, né? Não, peraí, isso aqui não incomodou um pouco. Então vamos parar de falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa. Né? Eu pessoal. Só que eu acho que isso limitou. Por exemplo, a minha leitura é essa pelo seguinte: eu saí do catolicismo porque eu não encontrava as respostas que eu queria. Aí eu fui para o espiritismo, aí eu encontrei as respostas. Quando foi 2 anos atrás, eu parei de encontrar algumas respostas.
Eu comecei a ter dúvidas. E as pessoas começaram a me dizer coisas contraditórias. E ninguém me dava uma referência. Aí, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, peraí, que tem um caminho por aqui. Aí, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho as respostas. Tem muito... Sátiro, eu digo uma coisa. O que o Ney falou aí, eu queria que fosse verdade. O que o Ney falou, eu queria que fosse verdade. Pelo menos aqui nos centros onde eu vou. É pior. Porque aqui nos centros que eu frequento, o pessoal não leu o Livro dos Espíritos, não estudou. Eles pularam direto para o Evangelho. Sem ter a base do Livro dos Espíritos. Aí que vem toda essa confusão. Se o Livro dos Espíritos tivesse sido lido e estudado, e a gente tivesse chego no Evangelho, pelo menos no Evangelho, esses dois livros, estaria bom. O problema é que o pessoal pulou o Livro dos Espíritos e faz uma interpretação do Evangelho baseado na Bíblia. Correto. Ok, senhores. Temos uma bela discussão para o próximo sábado. Entendeu? Tranquilo. E aí, vocês venham com o dever feito, porque o seu Rony é amigo, assim, ó, próximo, assim, ó, de Deus. E ele vai entregar a vocês, que eu tenho certeza que ele vai entregar autonomamente, é claro, né? Não heteronomamente. Todos nós somos. Viu como é que eu consigo fazer que ele fale? Falei? Obrigado a Aí, todos. seu Rony, gostei, seu Rony. Todos nós somos. Pessoal, quem vai fazer o encerramento aí? Maria já fez, não vale a Maria. Vale qualquer outra pessoa aí. Vamos embora. Quem vai se candidatar aí? Quero um candidato. Eu posso fazer, sobrinho. Manda ver, tio. Vamos elevar nossos pensamentos até Deus, os nossos melhores sentimentos de gratidão por mais um estudo e agradecendo a espiritualidade amiga que coordena também esse trabalho para que nós possamos entender e nos alimentar com conhecimento o nosso espírito, para que possamos discernir a nossa caminhada enquanto espírito encarnado. Querido Deus, abençoe a cada um dos participantes, iluminando a sua jornada, a sua caminhada. Abençoa também os que não puderam estar presentes por qualquer motivo. Que tenhamos, Pai, uma semana de bons estudos, de boas condutas e de bons entendimentos e bons estudos principalmente. Que o Senhor nos ampare sempre, esteja conosco sempre, que assim seja. A graça de Deus, graças a Jesus.